começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos na sua empresa, através de uma equipe autogerenciável. E olha só, hoje eu tenho aqui o Flávio Cardoso. Ele é um empreendedor raiz, começou a empreender com 15 anos, então hoje ele tem por volta de 40, pode falar a idade, Flávio? 40 Hoje anos. tem 40, 24 anos de campo de batalha. Começou a empreender cedo e começou, por incrível que pareça, a empreender no marketing digital numa época do estouro das .com. Foi exatamente. Bem quando estourou as .com, o doido vai lá e fala, vou empreender com internet, né? Então tem bastante experiência aqui. E hoje ele é o CEO da Ambler, tá? E a Ambler, ela tem soluções de hospedagem e ela tem soluções de WhatsApp. Mas o que é mais interessante que eu queria conversar aqui é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Não só sobre a trajetória, não só sobre as soluções que a Ambler tem, né? Mas o Flávio, dá uma olhada nos números. Ele tem uma equipe 100% remota. E aí tem um monte de gente que fala de trabalho remoto, trabalho presencial, cultura remota, cultura presencial, né? Ele tem uma empresa 100% remota, então eu acho que vai anotando aí. Tem muita coisa que talvez você queira saber sobre trabalho remoto, né? O produto dele fez com que os empresários diminuíssem 50% do custo operacional dos departamentos comerciais. A solução dele diminui 50% do custo operacional, fazendo com que uma resposta a um cliente, pensa, você vai vender, as estatísticas mostram que quanto mais rápido você responde o teu cliente, quando o teu cliente entra em contato com você, maiores são as suas chances de venda. Ele diminuiu um tempo de resposta para menos de 2 minutos. Imagina, a pessoa entra em contato com a tua empresa, em menos de 2 minutos ela é respondida. O NPS das empresas sobem e o faturamento das empresas dobram em um ano. Ele vai contar um pouco sobre isso, tá? E a empresa dele hoje é uma das líderes dos setores em que atua, cresce ano a ano e logo a gente vai ouvir falar muito sobre essa empresa aí. Eu já ouço falar muito sobre essa empresa, a gente vai ouvir falar muito sobre essa empresa aí, que eu acho que tem boas coisas aguardando. Flávio, antes de mais nada, obrigado, Flávio. Pô, eu que agradeço, rapaz. Você tá feliz, cara? Feliz demais de estar aqui. Nós estamos, acho que há quase um ano, né, combinando esse podcast. É verdade. As agendas, corrida, um para um lado, outro para o outro. E o Flávio é assim, ó, a gente tá quase um ano combinando, né? O Flávio, ele trabalha muito, mas a empresa dele também, além de ser 100% remota, ela é autogerenciável. Então, toda vez que eu marco com ele tá em algum lugar do mundo diferente, né? Então, a empresa permite que ele faça isso, que ele esteja em algum lugar do mundo diferente. Hoje deu certo, ele está aqui. Flávio, se apresenta um pouquinho, direto de Gravataí, para Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. É isso aí. Tá? Para estar ali nos radares de uma empresa. Eu queria falar com você, quero saber a sua história, quero falar sobre cultura, trabalho remoto, sobre atendimento via WhatsApp, sobre departamento comercial. Tem outros assuntos que eu queria falar com você aqui. Eu acho que vai ser muito legal a gente falar sobre esses temas. Cara, vai ser um prazer. Eu acho que isso acho que desde a minha essência, desde os meus 15 anos de idade lá, quando eu abri minha primeira empresa, que era uma empresa de marketing digital, eu já tinha como a minha premissa ajudar outras empresas a crescerem. Porque é isso que a minha empresa fazia lá, era uma agência de marketing digital. Como que era o marketing digital em 2000? Eu nem lembro mais como que era. É um pouco engraçado, né? Mas a verdade é que eu anunciava no jornal, tem um jornal no Rio Grande do Sul chamado Zero Hora, eu anunciava nesse jornal dizendo para as empresas o que elas tinham que fazer e o porquê elas tinham que entrar na internet para elas terem um site na internet. Na época era só site. Era só um site. Rede social, essas coisas ainda não era zero relevante na época. Então, o estar na internet era ter um site. Só que as empresas nem entendiam o porquê de ter um site, né? Para que ter um site? Mas era um pouco de hype. E é um hype mais ou menos parecido com o que eu vi talvez nos últimos 2 anos sobre o assunto inteligência artificial. Porque tá todo mundo assim, as empresas precisam de inteligência artificial, as empresas precisam de inteligência artificial. E nesse momento eu acredito que até toda a tua audiência está naquela assim de tentando gerar resultado com inteligência artificial e muitas vezes talvez mais angustiados com aquilo do que propriamente dinheiro no bolso gerando com aquilo. E a gente, como tu bem falou aí, o nosso principal negócio hoje é essa plataforma que usa muito o WhatsApp por baixo, mas usa muito inteligência artificial por baixo. Então, a gente já está há pelo menos uns 3, 4 anos sendo cliente, digamos assim, de nós mesmos em inteligência artificial.
E agora, nos últimos 2, com a plataforma rodando e nossos clientes funcionando isso, a gente tentando fazer esses nossos clientes gerarem dinheiro em cima disso. Que era uma coisa que, pô, desde os meus 15 anos de idade eu faço. Então, é um negócio que é muito bacana. Então conta pra gente, 15 anos, Gravataí, e aí você nunca, tem um detalhe aqui que eu não falei, ele nunca foi funcionário de ninguém. O primeiro dia dele já foi como empreendedor, o day one dele, o dia 1 dele já foi como empreendedor. Me conta aí, que loucura foi essa? Seus pais já eram empreendedores, não eram? Me conta um pouquinho aí, como que foi? Eu não recomendo pra ninguém isso, tá? Vou ser bem sincero, porque assim, talvez minha empresa seria muito maior hoje, inclusive, se nos primeiros anos eu não tivesse me ferrado tanto para aprender, né? Porque como eu nunca tive do outro lado, e isso é fato, para não dizer que eu nunca fiz uma entrevista de emprego estando do outro lado, eu fiz uma vez só. Tinha 15 anos de idade, fiz uma entrevista de emprego para ser o faz tudo do TI, sabe? Numa empresa em Porto Alegre, lá, fui na entrevista e tal. E por incrível que pareça, eu passei na tal da entrevista. Para ganhar nada lá, estagiário e tal. Passei na entrevista, acho que era uma quarta-feira e tal, e segunda-feira já era para eu começar. E chegou o fim de semana, fiquei pensando naquilo e tal, até disse para meus pais, disse, eu não vou ir. Eu não vou ir, eu quero empreender. Só que eu nem usava esses termos, né? Eu quero fazer por mim mesmo, sei lá. E naquela época eu comecei a empreender, abri minha empresa, que ainda não era empresa, mas eu já começava a fazer sites na internet. Você não tinha CNPJ, fazia informal. Ou teu pai te emancipou, como foi? Eu abri meu CNPJ com 16 anos e meu pai é que assinava. Então, era no meu nome, mas era ele que assinava. E eu tenho CNPJ até hoje. Então, tá lá com uns 24 anos lá, esse CNPJ. E a minha primeira empresa, os primeiros diazinhos da empresa, ela nem fazia site ainda, ela fazia cartão de visita. Porque naquela época, coisa meio parecida com marketing digital era meio que uma gráfica, era essas coisas assim. E desde aquela época, o assunto também vendas é uma coisa que sei lá, tá no sangue, cara. Por incrível que pareça, sabe como que eu consegui os primeiros clientes? Como? Eu fiz alguns cartões assim de exemplo, em casa, fiz uma pastinha bonitinha, botei embaixo do braço, botei uma camisa, assim, botei uma roupa bonita, porque eu tinha 15 anos, né? E fui batendo perna em Gravataí, e eu só voltei para casa com o primeiro cliente. E eu fiz isso até o meu 10º cliente, mais ou menos. Batendo perna, de porta em porta, e assim por diante. E foi assim que eu vendi os primeiros sites também, porque eu primeiro vendi cartão de visita, enquanto isso eu estava aprendendo a fazer site. Na época que, cara, não tinha YouTube para aprender, tu tinha que ler em livros, essas coisas. Tu não tinha nem internet direito para aprender. Internet tu só, enfim, navegava na madrugada por causa do negócio do pulso, internet de escada, coisa que só quem tem nossa idade aí vai saber. E usando essa mesma técnica ali, de bater de porta em porta, eu vendi meus primeiros sites. Depois escalei isso com anúncio em jornal, para fazer as pessoas terem mais site na internet. Isso eu toquei até meus 19 anos de idade. Era uma empresa que já tinha com uns 5 funcionários na época fazendo site. Cheguei a faturar uma grana até expressiva ali, fazendo vários sites bem importantes até no Brasil. Coisa assim, tipo, cobrar 40 mil reais para fazer um site naquela época... Porra, sei lá, é como, sei lá, cobrar 200 hoje, 200 mil para fazer hoje. E disso nasceu minha segunda empresa. Porque a minha segunda empresa não foi uma agência. A Ambler já é minha terceira empresa que eu fiz. Essa segunda empresa foi uma empresa de hospedagem de sites, chamada Rede Host. Da onde que ela nasceu? A minha primeira empresa, eu fiz muitos sites, mas eu precisava botar esses sites no ar, né? Precisa ficar hospedado, tem esse negócio de servidor. E o site caía, demorava para subir? Mais ou menos é disso aí que nasceu, porque tudo é sempre assim, né? Um bom negócio, ele nasce muito de uma dor, de uma oportunidade, de tu entender muito bem aquele mercado, talvez até mais do que os outros, porque tu é o cliente daquele mercado, tu é o cara que tá dentro daquele mercado. E eu era esse cara. Já tinha, sei lá, feito uns 30 sites na época, precisava hospedar isso. E as empresas brasileiras que faziam esses serviços eram muito ruinzinhas. Já existia uma ou outra, mas era muito ruinzinha. O site caía, o site dava problema. Até que eu descobri uma empresa americana que fazia isso, que essa empresa não existe mais, já foi comprada um monte de vezes, mas na época se chamava The Planet, e eu virei um reseller deles no Brasil. Então, a minha primeira empresa se chama Rede Host, e ela era nada mais do que uma revenda desta empresa. De uma infraestrutura fora do Brasil. E assim nasceu esse negócio. Daqui a pouco eu comecei a anunciar isso como uma empresa separada da minha agência na época.
Começou a dar muito certo. Você fazia um cross-sell, você vendia o site e Exato. falava pro cara, hospeda o site na rede host. E a história mais engraçada ainda, que a empresa era bem pequenininha, mas ela tinha 2 telefones, 2 equipes. Então, tu ligava para uma, não, então você tem que ligar para outra lá e tal. Não, daí ligava para outra. Era a mesma pessoa que atendia. Às vezes era. No início, era. E essa pessoa era eu, às vezes, no início. E era um cara de 18 anos de idade, entendeu? Então, mas tu entende que tem um ensinamento aí. Era um cara de 18 anos de idade, uma empresa de 3, 4 pessoas, mas ela sempre já foi tentando ser muito profissional, muito processo. Eu tinha URA no telefone. Sabe aquele negócio de Disque 1, Disque 2, tal? Eu tinha isso com 18 anos de idade, há 23 anos atrás, em uma empresa com 3 funcionários. A URA tinha Fale com Vendas, financeiro, puta, tudo isso caía em 2 caras. Mas já tinha tudo isso. Então, era sempre esse pensamento de escala. Sempre esse pensamento de escala. E, resumindo a história da Rede Host, a Rede Host cresceu, acabou, uns 2 anos depois, ela já estava com faturamento maior até do que da agência. E ela era um negócio que escalava, porque a agência é um negócio difícil de escalar. Porque serviço você escalona, mas escalar serviço, que depende do ser humano, você vai escalar e colocar gente, escalar e colocar gente. Aí escalar e colocar gente, a gente entende o caos que acontece, né? Às vezes o projeto cai na mão da pessoa errada e pronto, começa o caos. E por isso, uns 2 anos depois disso, a agência deixou de existir. Eu extingui a agência naquela época e foquei total na Rede Host e fiz ela crescer num pensamento de empresa, não num pensamento de startup. Até porque esse termo nem se falava muito naquela época. E o pensamento de empresa, ela sempre foi uma empresa muito lucrativa. Ela sempre foi uma empresa com... Eu nem sabia o que era EBITDA naquela época, mas com certeza ela tinha um EBITDA muito alto naquela época. A gente aproveitou, surfou muitas ondas de mercado. Uma época que, por exemplo, dava para anunciar no Google pagando 5 centavos um clique, 10 centavos um clique. E quando detectava uma alavanca dessa, assim, cara, tu ter uma audiência gigantesca lá no Google e tu pode comprar pagando 10 centavos o clique. Por que tu não vai investir tudo que tu puder? Se tu tá dando lá um retorno sobre investimento curto, aonde tu tem o teu CAC payback, né? O custo de aquisição, o payback desse custo de aquisição muito imediato. rápido. Então, tu já pagou aqui, 30 dias depois o dinheiro já está de novo para te reinvestir o próprio dinheiro de novo. Só que eu não tinha esses conceitos na cabeça naquela época. Mas instintivamente isso já estava um pouco no sangue ali. Tipo, comprei, vendi, tá dando margem, o caixa tá aumentando, você foi colocando mais dinheiro para fazer o negócio crescer. Coisas que eu fiz que parece bizarro, né? Mas a Rede Host faturava tipo 200 mil por mês, eu investia 150 mil em Google. Faturava 200... Investia 150. E eu investia 150 mil em Google. O que acontecia no outro mês? Faturava 250. E assim vai. Os primeiros meses, assim, primeiros anos da Rede Host, ela foi, sei lá, de 0 a uns 400 mil, 500 mil, numa velocidade muito grande, acelerando essas coisas assim. Então... Isso mês. Isso mês. Então, foi uma empresa que cresceu... eu surfei muito ali aquele momento e tal. Daí ela teve seus momentos. A gente teve uma época que a gente foi a maior empresa de registro de domínio do Brasil. Maior que registro BR? É que o registro BR é esse registro domínio, né? O registro BR é o órgão, domínio. Né? Mas a gente era a maior empresa que registrava domínios.com numa época que poucas empresas faziam isso no Brasil. É que no registro BR, na época, tu nem podia vender domínio.br. Tu tinha que entrar no registro BR e registrar. Então, tu nem podia fazer isso. Mas os .com, a gente chegou a ser um dos maiores. E depois que nasceu a Ambler, né? A Ambler só nasceu depois. Como nasceu a Ambler? E aí a minha curiosidade é como nasceu a Ambler, né? Como a Ambler mudou ao longo do caminho, principalmente pós-pandemia. A Ambler, pós-pandemia, ela descobriu ali uma brecha de mercado e aproveitou essa brecha de mercado como ninguém. E ela já nasceu remota. Eu quero que você fale um pouquinho. Ela já nasceu remoto. Como que foi que você fez a empresa 100% remoto? E como que você faz para manter uma cultura? Como você faz para manter uma cobrança? Como você faz para manter resultado? E no crescimento que você está, como você faz para reter as pessoas? Sim. Bom, perguntas boas. Vamos lá. Como que Rede Host virou Ambler? Já começamos por aí. Rede Host era uma empresa, talvez no mercado mais commodity ali, que acabou se tornando, porque no
No início não tinha muitos players, depois acabou tendo vários players no Brasil Como fazendo tudo, isso. né? Como tudo. A gente ficou alguns anos meio andando de lado, porque quando tu fica o oceano vermelho, a tendência é tu andar de lado se tu não te reinventar. Aonde que nasceu a Ambler foi num pensamento assim de, cara, se a Rede Host foi feita lá com um moleque de 15 anos que não sabia nada, não tinha dinheiro, não tinha coisa nenhuma, e se hoje fosse meu day one de novo? Isso foi 10 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje. E se hoje fosse meu day one de novo? O que esse Flávio, junto com essas pessoas aqui, conseguiriam fazer? Cara, e daí veio o sonho grande de novo. Sabe? Veio um sonho muito maior, fazer aquela empresa bilionária, quem sabe um dia fazer um IPO, sabe? Veio essa parada 10 anos atrás na minha cabeça. E a primeira coisa que eu pensei quando eu decidi que aquele dia ia ser de novo meu day one, tá, vamos começar por onde? Cara, vamos começar disruptando o mercado que eu mesmo conheço. Eu vou fazer uma empresa para quebrar a empresa que eu tinha antes. Então, e daí nasceu a Ambler. A Ambler, ela nasceu para fazer tudo que esse mercado já tinha, só que de uma forma bem melhor, meio que assim, só para a audiência entender meio rápido, do mesmo jeito que nasceu o Nubank tentando reinventar os bancões, né? Foi mais ou menos o que a gente criou a Ambler. E a Ambler surfou muito bem isso por vários anos, tanto que a gente cresceu, inclusive, dentro desse mercado, viramos referência como qualidade, dentro de um mercado onde talvez a maioria das empresas não eram vistas por empresas de qualidade. Qual que era o diferencial da Ambler como uma empresa de hospedagem em relação às outras empresas de hospedagem? É difícil explicar isso porque é mais ou menos como explicar o diferencial do Nubank versus os bancões. Mas ele está 100% ligado à experiência. Está 100% ligado à experiência. Ele é um produto que foi extremamente mais bem feito, bem mais pensado em quem entende do mercado, pensado em suprir todos os gaps e problemas que as outras empresas tiveram no passado. É que as outras empresas elas foram construídas há bastante tempo, né? E meio que é difícil tu disruptar quando tu está dentro da própria empresa. Por que a OpenAI é a líder em AI e não é o Google? Ou a Microsoft. Quer dizer, a Microsoft comprou, né? Mas... deveria ser. O Google deveria ser. Ou a IBM, né? Deveria ser, mas não conseguiu. Entendeu? Então foi um pouco pensando nisso que ela nasceu. Mas, continuando a tua pergunta, ela nasceu disso, mas ela nasceu com um pensamento de que nós vamos construir uma marca que ela vai ser uma plataforma que ela vai ajudar empresas a crescer no digital. E aquele produto lá, que foi a hospedagem de sites WordPress, que foi o nosso primeiro produto, e os e-mails corporativos, que é o e-mail da empresa, tipo o Google Workspace, que a gente tem também uma solução brasileira muito boa, a gente foi simplesmente com a cabeça de que esse é só nosso primeiro produto. É só porque esse mercado eu já conheço, esse mercado nós vamos dar um jeito de acelerar rápido e crescer nele, mas isso vai fazer essas empresas usarem os nossos produtos, principalmente usarem no dia a dia, porque e-mail tu tem que usar todo dia, né? Então, tu vai usar todo dia, assim como a Apple criou lá um iPhone para te usar todo dia, ou o Google criou o Chrome para te usar todos os dias, para que tu lembre da Ambler, para que daí sim eu possa criar toda a tua jornada de crescimento no digital. E quanto que essa jornada deu o próximo passo? Cara, bem na pandemia. Na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava construindo uma ferramenta de WhatsApp, começando em casa, uma ferramentinha lá, porque a gente estava entendendo que o WhatsApp ia, em algum momento, virar e ser muito importante para as empresas. Porque, enfim, é chovendo molhado, mas hoje em dia a gente já faz mais negócios no WhatsApp do que em qualquer outro lugar, mais do que telefone, mais do que reunião presencial e tudo mais. E a gente começou a desenvolver esse Por produto. incrível que pareça, né? Você falou isso e é uma coisa que o empresário tem que prestar bastante atenção, né? E eu vejo muita empresa grande vacilando nisso. E é um vacilo, cara. Às vezes eu tô em casa e aí eu quero comprar alguma coisa no shopping. Eu moro perto do shopping, não moro longe do shopping. O que eu faço? Mando um WhatsApp pro shopping, pergunto se tem. Se tiver, eu falo, vou mandar Uber e buscar aí, Uber Flash buscar, né? Eu faço a compra no shopping estando em casa, pelo WhatsApp. Sim. E às vezes eu mando a mensagem para a loja no shopping e os caras demoram para atender.
Esses dias eu mandei uma mensagem pra droga, né? Pra drogaria, né? Mandei uma mensagem pra drogaria, eu precisava comprar um negócio. E aí eu mandei a mensagem à noite, eu não queria sair de casa, né? Mandei a mensagem à noite pra drogaria, ninguém me respondeu. Eu já tinha tido essa experiência com essa mesma drogaria, tá? Ninguém me respondeu. Fui no iFood e eu comprei na mesma drogaria. No iFood eles responderam, no WhatsApp da empresa eles não responderam. Só que o iFood eles pagam taxa no iFood. Sim. Né? E no WhatsApp deles, eles não estão pagando taxa no WhatsApp deles. Enfim, eu estou tentando entender até hoje qual que é a lógica disso, né? Beleza, comprei o negócio na mesma loja. Comprei pelo iFood, chegou em casa, recebi a mercadoria em casa, tudo. No dia seguinte, meio-dia, eu recebo a mensagem da drogaria perguntando o que eu queria. Já era. Né? Já era. Né? É um negócio muito louco. Já era. E a lógica é que eu não vou expor qual que foi a empresa, mas é a maior rede, né, hoje do Brasil. Pensa na maior rede do Brasil, você já vai lembrar qual que é, né? Não é nosso cliente, senão eu já tinha resolvido isso aí. Já tinha resolvido isso aí, porque isso aí é o que a gente resolve o tempo todo lá na Ambler. Entendeu? Hoje o nosso carro-chefe, a coisa que a gente mais vende dentro da Ambler, é a nossa ferramenta que coloca um agente de IA, uma inteligência artificial treinada, dentro do WhatsApp da empresa para fazer esse tipo de atendimento idêntico a um humano. Esse é o carro-chefe. Esse é o carro-chefe. Flávio, hoje. deixa eu te fazer uma pergunta que talvez te coloque em desconforto ou não, tá? Vamos ver. Pensa o seguinte, nesses últimos 2 anos eu venho muita gente falando, eu tenho SDR automático, tenho SDR com IA, mas a maioria das vezes é só fumaça. Isso. Né? Eu estou em vários grupos aqui em Florianópolis, eu tenho vários grupos, então eu tenho um grupo de Sales Ops. Para quem não sabe o que é Sales Ops é um nome, né, de operação de venda, se eu fosse traduzir, onde as pessoas utilizam de tecnologia e de dados para poder otimizar a operação de vendas. Né? E é lógico, tecnologia, quando eu falo, eu estou falando integração, automação, inteligência artificial e tudo. Então, eu estou dentro de um grupo que só tem cara fera lá. Eu sou o único burro que está lá dentro. Né? Eu sou o único burro que está lá dentro. Eu vejo os caras conversando, não entendo nada, mas eu entendo que aquilo lá é bom, sabe? E, sempre aparece, eu uso Ambler, sempre aparece isso daí lá. A gente está muito forte nesse mercado, cara. Nesse mercado tem muita fumaça mesmo, muita gente falando, eu te implanto o SDR automático, e aí você vai ver, e aí demora para implantar, implementa, aí não funciona, aí na hora de ligar, liga, mas não entende o que está falando. Como que é isso? E a tua colocação é perfeita, e eu acho que nós estamos no momento perfeito para debater isso. Há algum tempo atrás, era a novidade, era tu poder ter um SDRA. Ainda é, obviamente, novidade para, 90% das empresas. A maioria ainda não fez isso. Mas acho que a maioria ou muitos já sabem que é possível. No momento que tu sabe que é possível, o primeiro desafio que tu acha que é o teu desafio é um desafio técnico ali. Aí tu foi lá, contratou uma pessoa ali para fazer um SDRA, ou contratou já uma ferramenta como a nossa para fazer isso, e tu cria ali o SDRA meio rapidinho, põe no ar, e o que vai acontecer? É uma merda esse teu SDRA. É uma merda. E agora vamos entender o porquê. O que está por trás disso? O que está por trás e o porquê que eu estou dizendo que esse teu SDRA que tu criou rapidinho é uma merda? Como é que funciona o SDR humano? Né? O SDR é o pré-vendas, né? É o cara que está lá na frente do teu time de vendas, na frente dos teus closers, fazendo aquela primeira conversa com o teu lead, com o teu prospect, que está interessado no teu produto. E quando ele entender que esse lead é um lead bom, é um lead qualificado, que ele tem que fazer uma reunião, agendar uma demonstração, tu vai passar isso aqui para o teu closer, para o teu vendedor humano. O que aconteceria se tu abrisse aquela porta ali, chamasse a primeira pessoa que está na rua ali, dizendo, tu entende um pouquinho de vendas? Não, entendo. Pega essa pessoa, larga ela na mesa dos SDRs e dá um telefone para ela e diz, faça o teu trabalho. Atenda o telefone. e passe pro vendedor. É óbvio que vai ficar uma merda. É óbvio. E é isso que é 90% dos SDRs que eu vi por aí hoje. Então, assim, tu construir um SDRA é tão complexo quanto tu construir o teu melhor SDR do teu time de pré-vendas. E o teu melhor SDR do teu time de pré-vendas, provavelmente tu vai ficar
talvez 6 meses treinando ele. Rampando ele. Tu vai ficar melhorando ele, e melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando. E não só melhorando ele, quanto construindo o teu playbook interno aqui da tua empresa, construindo os teus processos, construindo o teu pitch de vendas, entendendo qual é o papel do SDR dentro do teu funil de vendas. Vamos dizer que tu usa um spin selling, por exemplo, que é um modelo bem famoso, né, de estruturar essas etapas em vendas. Não é simples isso. E eu não estou dizendo que o desafio é tecnológico, tá? Porque o desafio é zero tecnológico. Se a pessoa hoje entrar lá no site da Ambler, ela vai conseguir se cadastrar, inclusive testar grátis o nosso produto. Ela vai testar grátis. Ela mesma vai poder criar esse SDR. Ela não precisa Ela ser técnica. faz um plug and play. Cara, ela não precisa ser Mas ela técnica. precisa ter o processo definido. O mais importante e que dá um pouco mais de trabalho é o processo de vendas. Não é o técnico. Não é o técnico. Porque quando tu entrar lá na Ambler e for criar teu SDR, o que ele vai te perguntar? Quais são as instruções desse teu SDR? O que ele precisa fazer? Como que ele deve agir? Como que deve ser o tom de voz dele? Se ele deve responder... Se o cliente mandar áudio, ele responde em áudio? Inclusive, o nosso SDRA, ele fala voz, tá? Voz normal e tal, não é só texto. Por voz e texto. Se ele mandar áudio, responde áudio. Se o cliente mandar pergunta curta, responde com pergunta curta, responde com algo longo. Isso são instruções básicas. Segundo ponto, base de conhecimento. Para tu treinar um SDR, tu tem que treinar ele com base de conhecimento. Tem que entender do produto, do serviço, do perfil ideal de cliente. Isso melhor do que o humano, ele treina muito rápido e muito fácil. Então, tu pega simplesmente toda a tua base de conhecimento. Primeira coisa que a gente instrui nossos clientes a fazer é pegar o site. Pô, pega o site e cadastra lá na nossa ferramenta. Nossa ferramenta vai ler todo o teu site. Navega em todo o teu site. Entender teus produtos, entender teus serviços, entender tua missão, visão, valores. Tudo que tiver dentro do teu site, ela vai ler e vai treinar com isso. Depois disso, pega teu playbook de vendas. Sobe lá. Tu tem perguntas e respostas que são bem habituais. Sobe lá. Isso é base de conhecimento. É o segundo ponto. Terceiro ponto. Quais são as etapas que esse SDR precisa cumprir? Etapa 1, tirar dúvidas. Tá? Etapa 2, qualificar o cliente. O que é qualificar? Por exemplo, para a Ambler, qualificar é o tamanho da empresa. Se a empresa tem mais do que tantos funcionários, tem tantos vendedores e tal, ele está qualificado. Se ele estiver qualificado, o que tem que fazer? Agendar com o closer. Como que agenda com o closer? Tá aqui o link da agenda do closer, os horários disponíveis para agendar uma demonstração e assim por diante. Então, etapas. Isso é o treinamento que é possível fazer dentro da SSDR. E no momento que tu criou esse treinamento com essas etapas, tu põe ele no ar, pluga ele no WhatsApp da tua empresa e sim, ele vai virar o melhor SDR que tu já pôde, que tu teve na tua vida. Desculpem, humanos, mas a verdade é que IA é mais inteligente do que... e consegue fazer isso melhor do que a gente mesmo. Tá. Vamos lá. Vamos trazer isso para o mundo real. Queria dar um exemplo aqui. Se você tiver um exemplo prático, eu quero o teu exemplo prático. Mas eu vou dar um exemplo do que um amigo meu faz para economizar tempo. Ele não usa IA, faz manual, mas ele faz para economizar tempo. É um cliente nosso, ele é dono de uma doceria, o Felipe Noronha, ele tem uma doceria. Então, doceria, direto no WhatsApp, alguém vai lá e fala: eu queria fazer a festa de aniversário do meu filho. Beleza? Quero fazer a festa do aniversário do meu filho ou da minha filha, né? Queria fazer um orçamento. Então, o que ele faz? Ele já faz isso, já tem um processo bom. Legal, né? Quantas pessoas são na festa? Quantas crianças e quantos adultos? Aí a pessoa responde: são 30 crianças e são 10 adultos. Beleza, então são 40 pessoas. Eu tenho o pacote ouro, prata e bronze. E ele já manda para a pessoa pacote ouro, prata e bronze. Meio que automatizado. Aí a pessoa escolhe em cima disso e aí ele tem um rápido fechamento, porque o que o cliente menos quer é pensar, né? Quem vai fazer festa... São raros os clientes que vai fazer uma festa de 15 anos, de 5 anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos, não importa quantos anos. São raros os clientes que vão mandar para a doceria assim: olha, eu quero fazer o aniversário do meu filho, eu queria X brigadeiros, eu queria X beijinho, eu queria um bolo de tantos quilos,
né? Eu queria 45 coxinhas. Ele não sabe Ele não isso. sabe. Ele não sabe. Sim. Então, qual que é o trabalho dele? Facilitar. Ele pergunta quantas pessoas são. De acordo com quantas pessoas são, ele tem pacote prata, ouro e bronze. E aí o cliente escolhe, ele facilita a venda, né? Então, num processo desse, o SDR funciona muito mais efetivo do que isso, né? Sim. O exemplo que tu deu, acho que já está perfeito, porque tu mesmo descreveu o processo de vendas. Percebeu que tu descreveu, não, tem que saber quantas pessoas, e dependendo de quantas pessoas, tem que dizer o pacote tal, e como que calcula, talvez o que faltou de dados nosso aqui é saber essa expertise de determinadas pessoas, o melhor é esse pacote, determinado tipo de festa é melhor esse tipo de recomendação, se é uma festa de tarde, se é uma festa de noite, se é uma festa de criança, se é uma festa de adulto. Mas tudo isso é o que tem que ser feito dentro dessa IA para treiná-la. E treinar é texto, tá? O que a galera fala, nomes bonitos, né? Engenharia de prompt, criar os prompts lá dentro de IA, nada mais é do que texto. Base de conhecimento. É base de conhecimento. Então, naquilo que eu dei no meu exemplo ali das instruções e das etapas, nessa doceria, a primeira etapa que eu faria é uma etapa, talvez até meio assim, quase que um rapport. Porque a pessoa está lá querendo fazer uma comemoração, querendo fazer uma festa. Então, primeira etapa, seja querido, seja empático com a pessoa, perguntando o que é a festa, como é que vai ser, se ela já tem dúvidas, se ela está ansiosa. Isso já geraria um rapport. Por incrível que pareça, a IA vai conseguir fazer rapport com a outra pessoa. Olha que coisa interessante. Lembra que eu também falei lá nas instruções de como que deveria ser o tom de voz? Eu colocaria um tom de voz mais amigável, um tom de voz mais informal, usar emojis, usar coisas desse tipo. Segunda etapa, entender os números necessários para tu conseguir gerar o orçamento. Legal. Quantas pessoas vão ser nas festas? Quantos adultos? Que horário? Tarará. E quem vai fazer essa pergunta vai ser a IA. O SDR IA vai fazer essas perguntas. Beleza. E no treinamento, eu vou escrever algo assim. Você não pode passar para a próxima etapa sem saber a resposta das 4 perguntas acima. Então, ele vai ficar conversando até conseguir as 4 respostas. Por mais que a pessoa lá do outro lado fique, mas eu não sei. Daí a IA vai dizer, não, ok que tu não sabe, mas deixa eu te ajudar então. Quando ela conseguir as 4 respostas, ela vai para a próxima etapa. Próxima etapa, orçamento. Entenda, baseado nessas 4 perguntas, qual dos pacotes é o melhor e envie esse pacote, esse PDF, assim por diante. Última etapa, fechamento. Que é, nesse caso, como é uma venda fácil, não precisa ser SDR Closer. Ela já pode fechar a venda. Pode ser o teu vendedor. Última etapa, fechamento. Combina dia, combina horário, manda link de pagamento. A pessoa retira ou manda entregar. Tudo isso. Esse processo aí daria para fazer 100% com IA. 100% automático. 100% com IA. 100% com IA. E a IA não fica doente. A IA não reclama. A IA trabalha sábado e domingo. A IA aguenta cliente mal-humorado. E ela não vai ficar mal-humorada do outro lado. Então, assim, tem muita gente que é um pouco hater de IA. E na minha opinião, é tipo o cara que era hater de Uber, era o cara que era hater de Airbnb. Hoje ele tá no Uber, ele tá no Airbnb. Legal. Então, vamos lá. Olha só, que interessante. Então, você pivotou no seu negócio 3 vezes, né? Você começou com uma agência, entendeu que tinha um problema, abriu uma empresa de hospedagem. Como empresa de hospedagem, você entendeu que você tinha um limite e daí você abriu a própria empresa de hospedagem. Na própria empresa de hospedagem que tinha soluções que até então o que você via no mercado não tinha, né? Porque quando a tua empresa de hospedagem ela já facilitava a vida, né? Sim. E aí você veio agora para o WhatsApp e hoje você tem uma solução, hospedagem e WhatsApp. Só que você fez tudo isso, né? Criou essa empresa e cresceu essa empresa para o nível de faturamento que você tem, não sei se você pode falar ou não, mas você fez tudo isso trabalhando com funcionários remotos. Sim. Como você criou uma cultura remota de trabalho que performa, né? E o que você faz para reter as pessoas e acompanhar o desempenho das pessoas? Não, perfeito. A Ambler hoje já é uma empresa já com algum porte, né? Querendo ou não, esse ano a gente
com certeza vai passar bastante, 40, talvez até perto de 50 milhões de faturamento. E tudo remoto. Praticamente tudo remoto. Minto. O nosso time de vendas hoje é presencial. Ele foi remoto no passado. Então, até esse é um negócio interessante para falar. Vendas é legal ser presencial. Eu acho que até todo mundo sabe os motivos óbvios. Vendas é muito uma coisa mais sanguínea, né? É um negócio mais sanguíneo, é um negócio que é veia pulsando, né? Então replicar isso no remoto é bastante difícil. Mas o resto da empresa é 100% remoto. E tem muita gente que fala mal do remoto. Hoje, sei lá, 90% dos empresários falam mal do remoto. Eu não falo mal do remoto. Eu falo assim, eu não sei trabalhar no remoto. Aí, tu pegou o ponto. Todo mundo que diz que remoto não funciona é porque simplesmente não sabe trabalhar no remoto e não investiu tempo suficiente para acertar isso. E não que eu recomende, tá? Eu não recomendo remoto para a maioria das empresas, inclusive. Porque dá um trabalhão tu conseguir transformar a tua empresa numa empresa remota. Porém, uma empresa remota, ela zero tem de similaridade com a empresa no escritório. Todas as formas que tu gera engajamento com a tua equipe, tu vai ter que construir uma outra forma dentro do remoto. Então, como que tu consegue passar cultura dentro da tua equipe? Cara, a cultura na tua equipe eu acabei de ver aqui. Passei aqui na tua empresa aqui, tá nos corredores, a galera conversando, escrito nas paredes. Então, a galera tá ali respirando isso aí. Cara, e agora? Como é que nós vamos fazer isso no remoto? Entendeu? Tu tem que criar algo que gere o mesmo objetivo fim, mas não com os mesmos métodos. Então, por exemplo, na Ambler, como que a gente lida muito para conseguir fazer todas essas pessoas estarem alinhadas? Cara, eu foco nos objetivos. E os objetivos, eles são muito de curto prazo. Sabe, o objetivo semanal, depois nós temos o objetivo mensal e, óbvio, daí tem os de longo prazo também. Mas eu não estou lá cobrando o horário que ela chegou. Eu não estou cobrando se aquela tarefinha está pronta. Eu não estou olhando como que ele está fazendo essa tarefa. Isso é até um ponto importante. Não é todo mundo que consegue trabalhar remoto. Então, se aquela pessoa precisa de alguém cobrando ela, se ela precisa de alguém no dia, assim, olhando para ela se ela está fazendo a tarefa e tal, essa pessoa ela não serve para trabalhar remoto. E uma empresa que tem uma cultura remote first, que é o nosso caso, que é praticamente toda empresa remota, cara, não é todo mundo que pode trabalhar na Ambler. Tem que Porque o remote first, ele parte do princípio que a comunicação é assíncrona, né? A gente é 90% da nossa comunicação é assíncrona, mas não quer dizer que ela é morna. Por exemplo, se tu entrar no meu Slack, lá que Slack é a nossa ferramenta que a gente usa interna, tu vai ver que por dia eu gravo 50 áudios ou mais e gravo vídeos. E os meus áudios estão lá com entonação, tentando entender, sabe? Tentando passar o que eu tô querendo passar. Então, quer dizer, ela não é morna, mas ela é assíncrona. E aquele áudio que eu gravei, aquele vídeo que eu gravei, que às vezes, se eu tivesse no escritório, só pegaria aquelas 3 pessoas que estão na reunião, se é um assunto que eu quero que todo mundo assista, só aquelas 3 pessoas saberiam e teria um monte de ruído. Um monte de ruído. Por que eu não pego esse áudio, publico num canal lá, que todo mundo tem interesse naquele negócio e todo mundo vai estar com esse alinhamento? Então, eu digo mais. Provavelmente a nossa empresa tem mais alinhamento entre todas as pessoas do que, sei lá, 99% das empresas. Porque todo mundo ouve tudo, tem muita transparência, só que não é a mesma coisa que tu tem no escritório, entendeu? O assíncrono funciona muito bem, embora uma coisa que eu altamente recomendo é... Como é que tu faz se tu precisar... Tu aqui, ó, uma liderança grande dentro da empresa, importante, tu precisa falar agora alguma coisa com o teu gerente de marketing. Tu não vai lá na mesa dele e dá uma batidinha assim ó, no ombro dele e diz, cara, tem um minutinho aí e tal. Tu faz isso de vez em quando, Sim, não faz? Faço bastante. Pois é. Acho todo dia. Como é que faz no remoto? O que as pessoas erram no remoto sobre esse aspecto? Elas matam isso. Isso é importante, cara. Essa agilidade,
Às vezes até esse papo de corredor, tu saiu aqui, ó, pô, foi para ir no banheiro, e no corredor tu já botou cultura. No corredor, tu já botou cultura. Do tipo, pô, vamos lá, galera, tal coisa, não sei o quê. Dá para fazer no remoto. Como que eu faço isso hoje, por exemplo? Cara, eu não marco reunião. A gente usa o Slack, mas poderia ser por telefone, poderia ser por WhatsApp, poderia ser por o que for. Para coisas do dia a dia, eu não marco reunião. Eu só chamo. Se o cara puder me atender, beleza. Se não puder, tudo bem também. Do mesmo jeito que tu poderia estar ali e o cara diz assim, cara, agora não tô na reunião, daqui a pouco te chamo. Eu simulo exatamente esta mesma coisa, só que no virtual. Então eu passo o dia todo chamando minha equipe. Ô, fulano, tal coisa. Bah, tu tem como ver isso aqui? Tem que tal coisa. Ó, cara, me dá um reporte sobre tal coisa. Então, tudo isso é possível. Eu tenho equipes que precisam trabalhar na mesma página o tempo todo, que seria talvez até adequado elas estarem numa sala como essa, assim, um sentadinho do lado do outro. E a gente faz isso. Como que a gente faz isso? Eles passam o dia todo dentro de uma sala no Zoom. A gente abre um Zoom, todo dia tem um Zoom lá aberto da empresa, com uma sala para cada time. Que ela fica aberta. 24 horas por dia fica aberta a sala do time. Então, se tu quer entrar para conversar com o teu time, tu simplesmente entra naquela sala e tu já vai ver que tem alguns do teu time ali. E tem alguns times que ficam o dia inteiro ali. Ficam, às vezes, com o fone mutado. De ouvido. Tá com o fone aqui, mas tá mutado ali o microfone. Daí isso aqui eu não entendi e tal. Só desmuta o microfone. Ô, galerinha, quem é que pode me responder aí de tal coisa aí? Deixa uns 2 desmuto. Debate. Não, então tá, fechou, valeu. Desliga. 3 minutos. Sabe que uma vez eu vi, bem na época da pandemia, eu conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele usava uma ferramenta que, assim, você consegue fazer o layout de um escritório. Sim. E os departamentos. E aí você tem um avatarzinho, você pega o teu avatar e você entra no departamento. Sim. Quando você entra no departamento, todo mundo que está ali dentro daquele departamento, se a pessoa está disponível, ela está com a câmera aberta. Sim. Né? Você entrou lá, a pessoa te vê e você vê a pessoa. Cara, que bom que tu puxou isso aí. É muito legal isso daí. Eu não sei se na prática isso é funcional ou não, né? Eu conheço a ferramenta, ela serviu para meio que as pessoas entenderem o sair do escritório e ir para o remoto. Eu acho que ela teve um papel relevante nesse aspecto. Mas eu acho errada essa ferramenta. Fala mais. Por que eu acho errada essa ferramenta? Porque cria esta sensação de que o escritório é a coisa correta e que tu precisa emular ele no virtual. Ao mesmo tempo que eu acho errado o híbrido. Na Ambler é proibido o híbrido. Não existe híbrido. Existe o time de vendas que é full escritório, tu não pode trabalhar de casa, e todos os outros times é full remoto. Porque o híbrido, ele é, na minha opinião, a pior combinação de todas e tem um monte de empresa que está fazendo isso. Provavelmente tua audiência aí, sei lá, uma parte relevante aí, tem algumas pessoas híbridas. Normalmente é isso. Cara, é o pior de todos os mundos. O que é o cara híbrido? Tu vai continuar fazendo a tua cultura aqui, ó, nos corredores. Daqui a pouquinho tu passou aqui no corredor, chamou 2 pessoas, vamos ali pra sala de reunião, vamos debater sobre tal coisa do marketing. Essas 2 pessoas, 3, decidem. E o que elas fazem? Elas informam o cara que tá híbrido. Que o cara não participou. É a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Que aí entra o ruído. Entra o ruído, esse cara só foi informado, ele não participou, esse cara não vai ser nunca engajado, afinal, toda a tua cultura, todos os teus rituais, tu tá construindo rituais físicos aqui, tu não tá construindo rituais remote first. Tu tá construindo office first. Tá construindo pensando que eu tomar um café junto com a galera vai engajar. Então, esse cara que tá remoto... Ele se sente excluído. Ele se sente excluído. Ele tá excluído, cara. Ele tá excluído. Essa é a verdade. Então, eu particularmente não gosto do híbrido. Para mim, ele é o pior dos mundos. O escritório é ótimo, o remoto é ótimo, mas não é para todo mundo. E o híbrido, a minha opinião, é que não é para ninguém. É um pouco polêmico. Polêmico. Mas o híbrido não é para ninguém. Eu acho que é o pior dos mundos, é o híbrido. O que não quer dizer que uma empresa remota não possa fazer reuniões presenciais, encontros presenciais. Eu sempre recomendo. Mas ela é uma empresa remote first. Então, todos os rituais, todos os pontos que vão fazer essa empresa esse funcionário tá engajado,
tá direcionado, tá com expectativas alinhadas, tá com um playbook de trabalho bem feito, foram construídas para uma pessoa que está remota. Então, e daí ela vem de vez em quando no presencial, e não o contrário, porque não funciona. O contrário, literalmente, Não funciona. não funciona. Legal. E me diz uma coisa. Então, retenção. Qual a política que você usa de retenção? Pessoal, hoje a grande dificuldade das empresas é reter as pessoas, né? E reter no presencial já é difícil, reter no remoto também imagino que seja difícil. O que você faz para reter as pessoas? Cara, retenção... por que as pessoas ficam, né? As pessoas ficam porque elas estão com um alinhamento de interesses pessoais, motivações pessoais, alinhadas com os interesses e motivações da empresa. Por que elas saem? O principal motivo que uma empresa sai, que uma pessoa sai de uma empresa, por incrível que pareça, é o seu líder. Então, esse líder, no momento que ele não está mais... que essa pessoa não está alinhada com esse líder por algum motivo, ou não está alinhada com a empresa como um todo, embora a maioria das vezes ela não está alinhada com o líder e não com a empresa, ela sai. Como tu faz isso no remoto? Não tem muita diferença de como tu faz no físico. Qual é a reunião mais usada para isso? Não é o one-on-one? Sim. Todo mundo fala. A gente faz o one-on-one remoto. O tempo todo também. Todas as lideranças fazem o one-on-one. Para tu entender quais são os teus anseios e desejos daquele teu liderado, daquela tua equipe. Tu não tem que estar lá muito próximo dela, conversando, entendendo, direcionando, mostrando o propósito, mostrando a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que não muda no remoto. Não muda no remoto. Então, tu precisa de tempo de qualidade falando com essas pessoas. E por isso que eu, por exemplo, como, enfim, eu sou o CEO da empresa, eu não tenho muito trabalho que não seja ficar falando com os outros. Direcionando o time. O meu dia inteiro é no Zoom. Direcionando o teu time. Meu dia inteiro é no Zoom. Eu só faço duas coisas da minha vida hoje em dia. Ou eu tô no Zoom e no Slack, né, que é as duas ferramentas que a gente usa, me comunicando com esse time, seja síncrono pelo Zoom ou assíncrono com áudios e vídeos no Slack. E a outra metade do meu dia eu fico me aconselhando e aprendendo e estudando e desenvolvendo tudo com todos os meus conselheiros. Porque eu tenho dezenas e dezenas de conselheiros, que são meus agentes de IA. Então... Aí você criou os seus agentes e assistentes. Sim, cara, das suas dúvidas. Esse é um ponto interessante até, cara, porque assim, a gente como empreendedor, a gente sempre fez isso muito... E eu tenho ainda, óbvio, muitas pessoas que eu me inspiro, que eu converso, que são grandes líderes, enfim, pessoas que estão onde eu não cheguei. Só que, por incrível que pareça, todo esse conteúdo está lá na IA também. Então, se tu conseguir conversar com ela de uma forma que tu consiga capturar isso, cara, IA são excelentes conselheiros. Eu tenho utilizado muito, por exemplo, às vezes eu cato uma empresa e aí eu vou entender a empresa. Às vezes a empresa está com alguma dificuldade, né? Eu acho que todas as empresas vão sempre enfrentar algum tipo de dificuldade. Às vezes a dificuldade do crescimento, às vezes a dificuldade de alavancar, e às vezes a dificuldade é problema mesmo, né? Bucha grande. E aí eu vou lá, eu converso com o meu cliente e eu vou anotando todas as dificuldades, né? É lógico que pela minha bagagem, pela minha experiência, eu vou olhando ali, entendendo as áreas da empresa, porque eu sempre tento entender as áreas. Desde o RH, como está o financeiro, como está a operação, ou se for no caso uma indústria, como que está a produção, né? Como que está o comercial, como que está a logística. Eu entendo as principais áreas do negócio, entendo onde estão os gargalos, vou anotando esses gargalos, vou entendendo onde está o retrabalho, né? Pô, o que você tem de retrabalho? Vou entendendo onde está o retrabalho. O que você tem de perda? Vou entendendo onde está a perda. O que você tem de margem? Vou entendendo essas coisas. Depois eu compilo tudo isso e jogo no assistente de IA. E aí eu peço, primeiro, normalmente eu gravo as ligações, né? Então, transcripto a ligação, faço minhas anotações, coloco minha anotação, coloco meu parecer, coloco o transcript, e aí eu já tenho lá o meu assistente treinado. Eu falo, agora eu quero que você me faça um sumário executivo dessa ação, com os próximos passos. Eu quero que você determine quais são as iniciativas que podem sair daqui. Das iniciativas que podem sair daqui, me coloca isso numa matriz de prioridade. Aí eu vou avaliar quais são as prioridades. A partir do momento que eu avalio as prioridades, a gente vai fazer um cronograma de implementação num gráfico de Gantt, né? Por onde eu vou fazer e quem é responsável pelo quê. Pum. Cara, isso me economiza
mas me economiza horas que eu jamais teria para poder fazer um negócio de qualidade com um mentorado meu. Jamais teria. Posso inserir mais uma parte dentro desse teu workflow aí? Tu fez tudo isso. Tu chegou primeiro nesse teu cliente. Esse teu cliente, ele tinha um desejo lá, ele tinha um motivo pelo qual ele queria conversar contigo. Talvez o desejo dele é aquele assim, cara, tô há 5 anos com a minha empresa andando de lado e não dá lucro. Vamos dizer que esse é o exemplo aí que a empresa tá andando de lado, não tá dando prejuízo, sei lá o quê. E daí tu fez um monte de perguntas para ele e tu obteve um monte de respostas. E pegou os transcripts e tudo isso tá tudo certo, tá tudo perfeito. O que eu faria adicionalmente a isso? A primeira pergunta que eu faria, eu pegaria todo esse documento, largaria lá no teu agente de IA e diria assim para o agente de IA, agente de IA, a tua missão é a gente resolver o problema desse cliente, que esse problema desse cliente é que ele está tendo prejuízo, está andando de lado e tarará. Eu sou um consultor, especialista tal, nesse assunto e eu fiz todas essas perguntas aqui e obtive todas essas respostas aqui. Tu já entendeu? E daí, eu tô conversando com a gente de A aqui, tá? Eu tô conversando com a gente de A. Tu já entendeu qual é o meu objetivo? Eu já te nutri com as informações que eu tenho neste momento. Antes da gente começar, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa profunda, usa lá no ChatGPT, Deep Research, tem lá no GPT-5, pago, lá tem, pesquisa profunda. Faça uma pesquisa profunda de outras empresas parecidas com essa. Eu faço isso. Que tenha, exatamente aqui, ó. Que tenha as mesmas necessidades, as mesmas coisas. E me traga muitos benchmarks de mercado sobre isso. Ele vai ficar lá 10 minutos fazendo isso, 20 minutos, e vai trazer um monte de benchmark de mercado. Mas ainda não me traga soluções. Só pesquise. Ainda não me traga soluções. Quando eu precisar das soluções, eu vou te avisar. Escreve isso. Daí pesquisou tudo. Beleza. Porque ele pesquisou tudo isso, interage com ele de novo. Ô, ChatGPT, agora aqui, eu já te dei a tua missão, que é resolver o problema lá do cara. Eu já te dei o transcript, já te dei as perguntas e respostas. Tu já fez toda essa pesquisa. O que mais a gente precisaria saber desta empresa para que a gente consiga ter subsídio, ter dados suficiente para cumprir essa missão melhor, dado que tu já sabe o que eu perguntei para eles, tu já entende o benchmark do mercado. O que mais eu preciso descobrir dessa empresa? Me gere uma lista de perguntas e coisas, porque vou fazer uma segunda rodada lá com eles. Que sobe, poderia ser num segundo momento e tal. E ele vai lá, tudo isso aqui, faltou essas 7 perguntas aqui, porque elas vão ser cruciais para entender esse negócio todo. Segunda rodada, vai lá, tal, volta, não sei o quê. Preenche, grava, joga o transcript. Joga transcript. E aí, talvez é uma etapa mais de pedir para ele responder. Mas por que eu quis dar esse exemplo? As pessoas, elas usam muito a IA para já responder. Mas, cara, não é, talvez... tu tá subestimando o poder dela, né? Não estou dizendo que é o teu caso, mas estou dizendo assim que a maioria das pessoas, ela subestima o poder dela fazer perguntas, inclusive, melhores que as nossas. Porque ela sabe tudo. Ela tem todo o conhecimento do mundo. Então, ela sabe tudo. E se tu usar ela cada vez mais como teu consultor, que é aquilo que eu liguei no papo anterior, ela vai, inclusive, te coordenar para ir para o lugar certo. E hoje em dia está muito mais da gente ser quem coordena as IAs. E eu acho que até é um papo que eu tenho falado muito com a minha equipe, que a gente tem que virar um líder de IAs, não mais só um líder de humanos. A gente tem que saber liderar IAs, saber liderar agentes de IA. Quanto melhor tu souber fazer isso, mais elas vão conseguir te ajudar. Flávio, mudando agora completamente de assunto, né? Você tem 60 mil clientes na base, clientes recorrentes, que todo mês pagam para você. O que isso dá para você ali uma estimativa de valuation, de valor de mercado muito grande. A pergunta não é isso, não é sobre valuation, né? A pergunta é, por que você focou em pequenas e médias empresas e como você escalou? Porque 60 mil clientes recorrentes te pagando todo mês é um número considerável. Sim. Por que você focou na pequena e na média, tá? E como você fez para escalar,
para chegar em 60 mil clientes recorrentes, que é uma carteira considerável de clientes, né? Sim. A gente focou na pequena e na média porque a verdade é que o Brasil, ele é basicamente só empresas pequenas e médias. A gente está falando de 95% das empresas do Brasil são pequenas e médias. E, querendo ou não, a empresa grande, ela tem mais acesso. Ela tem normalmente uma equipe lá, uma puta equipe de marketing, ela tem acesso, ela consegue desenvolver essas coisas, às vezes, até dentro de casa. Mas esse pequeno empresário, ele precisa de um negócio que só plugar e começar a fazer. Ele precisa plugar e poder já obter resultado. Ele normalmente, às vezes até é um dos sócios da empresa que está lá tocando a equipe de vendas, tocando a equipe de marketing. Muitas vezes até é subestimado esse setor, se coloca lá uma pessoa júnior, estagiário e tal. Então, a gente está aqui, do outro lado, muito tentando ser a empresa que resolve com poucos cliques, que resolve com muita facilidade que esse empreendedor consiga ter resultado no digital. Então, é um mercado carente, cara. O mercado de principalmente de pequenas empresas, é um mercado carente. Que ele muitas vezes ele não tem conhecimento sobre estratégia de crescimento no digital. Ele não é um mercado que lê e estuda sobre growth, sobre metodologias de startup desde sempre. Cara, eu lembro, sei lá, foi acho que quase 15 anos atrás, a primeira vez que eu fui no Vale do Silício. Então, fui lá, conheci Google, tinha alguns amigos que, em comum, me levaram para dentro da sede do Google, conheci todas essas coisas. Então, há 15 anos atrás, eu estava bebendo já dessa fonte, entendendo desses assuntos, entendendo de como essas empresas conseguem crescer mais do que as outras. Porque é um pouco bizarro, né? Assim, mas tu vê... tem uma empresa lá do mercado imobiliário que já tem 30 anos. E daí vem uma outra startup do mercado imobiliário, em 2 anos é maior do que aquela que tem 30. Qual é o milagre, né? Qual é o milagre? Como é que ela faz para escalar? Como é que ela faz para crescer? E falando nisso, como que você fez para chegar em 60 mil clientes? E é muito isso. É muito com esta mentalidade de startup, de growth, que a gente faz isso. Mas, sendo bem direto ao ponto, a gente sempre focou em construir um funil de vendas, um funil de receita altamente escalável. Se você olhar hoje na Ambler, você vai ver que a gente não tem muitos funis de vendas. A gente, basicamente, até hoje, a gente tem quase que um único funil com suas variações e a gente pisa muito fundo no acelerador nesse funil. Fala como que é esse funil. Nosso funil hoje, ele é muito baseado em tráfego pago. Então, a gente investe milhões em Google e Meta, tráfego pago. Tem muito anúncio na internet. Provavelmente muitos da tua audiência já viu o anúncio da Ambler na internet. Então, a gente anuncia muito nisso. Essas pessoas... Palavra-chave de preferência. Isso no Google, isso a gente já faz bastante tempo, mas hoje a gente também tem muito anúncio de vídeo, anúncio no Instagram, anúncio no YouTube e anúncios para todas as etapas do funil, né? Tem lá a etapa lá de o awareness, né, que é saber que tu existe. Depois, etapas de consideração, de tu entender que esta é uma possibilidade, né? Que nem o awareness, né? Anúncios que a gente tem hoje. Tu tem uma equipe de vendas com mais que 3, 4 vendedores, quer aumentar as vendas dessa tua equipe de vendas sem precisar ter mais pessoas? É possível usando IA. Esse é o nosso anúncio lá do topo. Então, interessante esse negócio. Não sabia bem, estou ouvindo falar e assim por diante. Ela clica, cai às vezes numa landing page nossa, ou já cai direto no nosso WhatsApp e fica conversando com o nosso agente de IA, que a gente hoje usa muito o WhatsApp como landing page. Depois até podemos falar sobre isso. O cara vai direto pro WhatsApp. Exato, você qualifica antes ou não? Você qualifica lá no WhatsApp. O Ele WhatsApp clicou, vai vai pro WhatsApp. Aí é que é o ponto, ó. Então, rapidinho esse parênteses. Você tirou frição, né? Esse é o ponto. Porque olha lá, ó, tu pegou o tráfego pago, mandou para landing page. Quantos % da pessoa que está na landing page converte no teu formulário ou manda para o WhatsApp, não sei o quê? Sei lá, as referências que eu busco ali é 15%. Isso é os melhores. É 10%, é 15%, é 5% e assim por diante. Então, tu já perdeu 80%, perdeu 90%. Daí tu vai mandar para o WhatsApp. Daí naquele WhatsApp, às vezes, ainda tu vai demorar 3, 5 horas para responder, tu já perdeu todo mundo. Por que já não mandar direto para o WhatsApp? E no WhatsApp, qualificar esse cara. Isso é o que a gente tem feito muito, tá? E tem dado muito resultado. Manda lá, ó, cria a campanha da Meta no Instagram,
mandando direto para o WhatsApp. Dentro do WhatsApp, esse agente de IA fazendo o papel de SDR, ele vai fazer 2 papéis. Ó. Ele vai fazer o papel de substituir tua landing page. O que é a landing page, né? Que é a página de vendas lá. Ela vai explicar o que é o teu produto, para que ele serve, qual dor que ele soluciona, ele vai tentar contornar as objeções. É isso que uma landing page faz. Desperta curiosidade, é isso que ela faz. Deixa o agente de IA fazer isso. Já direto no teu WhatsApp, que é a ferramenta ali rapidão. E durante essa conversa, já te qualifico. Ah, entendi, mas qual é o teu setor? Ah, não, eu sou do setor de saúde. No setor de saúde a gente já tem vários clientes. Isso a gente já falando, né? Nós temos muitos clientes que estão usando para fazer agendamento de consulta, agendamento de clínica e tal. Quantos funcionários tem na tua empresa? Ah, tem tantos. O tamanho da tua empresa vai ser ótimo, tal. Tu não quer assistir uma demonstração disso? Ah, quero. Então já agenda lá com o Closer. Isso é o que a gente tem. Esse é o nosso processo que é o que a gente mais usa. Mas voltando lá no funil de vendas. Muito tráfego pago. Manda esse tráfego pago para as landing pages ou para o WhatsApp. Dentro dessas landing pages e WhatsApp, a gente qualifica esse cliente. E nessa qualificação de cliente, a gente tem um negócio que a gente chama de tier, que é uma coisa que pouca gente faz também, tá? Eu divido todos os leads que entram em 4 tiers. Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4. O que significa isso? Tier é camada, né? E ela está muito... o que ela está representando? De certa forma, a qualidade daquele meu lead. Para quê? Vou para o fim para voltar para o meio e ficar mais claro. O que eu faço com o Tier 1? É o meu melhor potencial cliente. Esse cara vai cair no meu melhor time de vendas. Esse cara, quando eu rapidamente entender que ele é qualificado, já vai cair no time de vendas. O time de vendas já vai tentar agendar uma call, vai fazer muito mais coisa. Para esse cara, inclusive, eu vou rodar muito mais tráfego em cima dele. Porque quando eu entender que ele é esse cara, ele abriu a geladeira, tá lá, Ambler falando com ele. Então, nós vamos rodar muito mais tráfego, Aí você roda bastante remarketing, né? Muito remarketing em cima desse cara, porque ele é um cara muito importante. Tier 2, cara um pouco menos importante, vai cair no meu time de vendas mais iniciante, que está em treinamento. Eu vou rodar um pouco menos de investimento em cima dele, e assim por diante. Tier 3, um cliente menos relevante, menos importante. Esse cara já não vai mais cair no meu time de vendas nunca. Eu vou ter exclusivamente IAs tentando vender para ele. Exclusivamente. Eu vou tentar mandar ele direto para o nosso site para que ele compre em self-service, né? Que ele compre ele sozinho e assim por diante. O Tier 4, muitas vezes eu até digo para ele cara, tu não está pronto para comprar. Assiste esse vídeo aqui, assiste essa outra informação, estuda sobre esse assunto, dá uma testadinha, entendeu? Mas esse cara ele não está pronto para comprar. Eu não vou gastar o meu tempo, nem o nosso dinheiro de vendas, nosso time de investimento, nesse cara. Você já segmentou ele no teu anúncio, e aí no Pix você já aparece. Esse tipo de cara aqui exclui ele. Exato. E isso é tão básico, mas ninguém faz. Todo mundo deveria fazer isso. Então, isso é uma parte fundamental do nosso funil. No momento que ele está qualificado, esse cara cai para vendas. Né? Esses dos tiers maiores ali, cai para vendas. Demora algumas semanas, normalmente, esse processo de vendas. Esse cliente, quando ele compra, geralmente ele compra junto com um serviço que a gente chama de implementação. O que significa esse serviço? A maioria das empresas, elas não são empresas que têm um conhecimento de funil que nem nós. A gente conhece muito funil, a gente conhece IA, a gente conhece vendas, a gente conhece marketing. E tu tá lá numa empresa de advocacia. A gente tem muito cliente advogado, a gente tem muito cliente contador, a gente tem muita empresa de serviços B2B, a gente tem empresas de saúde, tem muita indústria que é nosso cliente, varejo, atacadista, a gente tem clientes de quase todos os setores. Só que esses caras, o que eles têm em comum? Geralmente eles não têm uma grande equipe de marketing, uma equipe que entende de IA e tudo mais. Então, por isso que a gente ajuda esse cliente com essa implementação. Não entrega simplesmente o software, só a solução, e acompanha ele, dependendo do caso, acompanha até por alguns meses, ajudando a criar um SDR IA e criar todo um processo de vendas para ele, que funcione no mercado dele, que funcione no caso dele.
E inclusive, põe toda a equipe dele de atendimento, a equipe de vendas dele, lá dentro do nosso software, dentro da nossa plataforma, dentro da Ambler, logada, porque a nossa plataforma ela funciona também como um CRM. Então, ela não é idêntica àqueles grandes CRMs complexos com um monte de coisa, mas para quem majoritariamente fala no WhatsApp, ela já funciona como CRM. Funciona muito bem. Legal. Flávio, a gente está chegando ao fim, mas eu queria uma pergunta aqui. Que conselho você daria para quem está tentando escalar a empresa agora, quer vender mais? Qual conselho você daria? Cara, é um pouco estranho, mas tu... Olha que fato curioso, assim. Ambler. Olha o funil que eu te disse, né? Tal, faz isso, faz aquilo. Se tu entrar hoje no Instagram da Ambler, hoje não tem nada no Instagram da Ambler. Isso está mudando. Por sinal, até um dos grandes motivos de eu me abrir aqui de novo, vamos participar de podcast e tal, é que agora a gente vai focar muito em redes sociais. Então, a gente vai entrar forte no Instagram, vai entrar forte no YouTube, inclusive eu, com canal próprio, canal da empresa, tudo mais. Mas, cara, a gente é uma empresa que fatura dezenas de milhões, já está no mercado com 60 mil clientes. A gente não focou em Instagram até agora. A Ambler não vai em evento. A Ambler não tem field sales, não tem vendedor em loco. A gente não usa 95% dos funis que existem. A gente usa quase que só um único funil. E daí, tu desce aqui na esquina, aqui, vai ter uma empresinha desse tamanho, com 5 funcionários, e ela tá bombando no Instagram, tá lá fazendo stories, tá fazendo no YouTube, tá com evento, tá fazendo tal coisa, tem agência, tem tráfego pago no Instagram, tem tráfego pago no TikTok, tem não sei o que no LinkedIn, tem tarará. Mas não é excelente em nada. Ela não é excelente em nada e ela não construiu uma máquina escalável em nada. Então, a gente, dentro da Ambler, tudo que não for escalável, a gente não faz. Então, por que a gente vai começar a produzir conteúdo agora e entrar em redes sociais? A primeira coisa, e a gente já está fazendo isso há acho que quase um ano, é construir uma máquina escalável de construção de conteúdo e construir autoridade em redes sociais. Como que os maiores players do Brasil e do mundo fazem isso? Cara, a gente estudou isso no detalhe para conseguir criar uma máquina escalável. Assim, a gente precisaria de um podcast inteiro só para falar sobre construir uma única máquina escalável. Mas o ponto que eu quero dizer é fazer tudo e de uma forma não escalável, dessa assim de... então acorda aqui, já faço stories, faz não sei o quê, agora manda um e-mail marketing. Cara, tu não vai conseguir escalar. Tu não vai conseguir escalar. Estude, e o próprio ChatGPT e IA, encontre uma coisa que tu é muito bom, esta coisa que tu é muito bom, já larga lá pro ChatGPT. ChatGPT, olha só, eu sou muito bom já nessa coisa, gosto disso. Quem são as maiores empresas que escalam usando este funil de vendas? O que eu deveria estudar para escalar este tipo de funil de vendas? Agora construa o funil de vendas, construa qual é o time e equipe que eu deveria ter para escalar este funil e assim por diante. Então, é construir uma máquina escalável porque tu quer que ela seja escalável, não porque ela se torna escalável. Que legal, que legal. Então, vamos fazer assim. A gente aqui não chama de insights nem de sacadas, a gente chama de comando, porque eu chamo todo mundo de comandante, né? Porque eu falo, você comanda a sua empresa comanda você, então você é o comandante da tua empresa. Se tivesse que deixar um comando, qual comando você daria? Mas eu vou deixar você pensando, eu vou dar o meu comando aqui, tá? Qual o comando que eu deixo para quem está ouvindo a gente aqui. E aí depois eu queria que você falasse, né? Eu queria que você falasse depois como que as pessoas te acham, onde elas te acham, se elas quiserem saber mais informação. Beleza? O meu comando aqui é a gente parar para pensar de vez em quando e se hoje fosse o meu primeiro dia novamente? O que eu faria se hoje fosse o meu primeiro dia novamente? A gente viver todo dia como se fosse o primeiro dia. Esse, para mim, é o meu comando aqui. Qual comando que você deixa? Isso foi pancada para mim, cara. O meu comando aqui é... Precisamos ser e precisamos incentivar as nossas lideranças a ser gerentes de inteligência artificial.
A gente já é bom, nós somos todos, enfim, a tua audiência, somos líderes de humanos e a gente já aprendeu isso. Só que a verdade é que as empresas do futuro que vão prosperar nessa nova onda, elas não terão apenas liderados humanos. Elas terão também inteligências artificiais que serão usadas no dia a dia. Eu, na minha empresa, a maior parte das interações são feitas por inteligências artificiais, por incrível que pareça, não são humanos. A maior parte das conversas no WhatsApp são feitas por inteligência artificial. Então, a gente precisa aprender uma nova habilidade, que é ser gerente, ser líder de inteligências artificiais. Fazer boas perguntas e saber treiná-las. E isso é, talvez, a maior habilidade aí de hoje para o futuro. Então, acho que esse é o meu comando aí para a turma que está nos ouvindo. Que legal. Flávio, quem quiser te achar, como que te acha? @o_Flávio_Cardoso. @o_Flávio_Cardoso, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem entrar por agora, ainda não tem tanta coisa. A gente já gravou uma tonelada de conteúdo, por sinal. Eu já tenho, acho que, mais de 10 vídeos gravados para YouTube e uma coisa arada também para Instagram. E daqui a algumas semaninhas, tudo isso já... Talvez no dia que entrar o podcast no ar, já deve ter, se bobear, alguma coisa lá no ar. Mas o intuito é que a gente vai estar junto aí com os empresários, com os empreendedores, fazendo essas empresas crescerem. Nosso intuito, meu intuito principalmente, é ajudar as empresas a crescerem usando o digital e usando a inteligência artificial. Então, cola lá, já te inscreve, @o_Flávio_Cardoso. @o_Flávio_Cardoso. Então, comandante, olha só, você que está assistindo aí a gente, comenta aqui para mim qual que foi o maior comando que você pegou aqui nesse podcast. Dá um joinha, compartilha ele com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo, porque eu acho que esse conteúdo vai ajudar muita gente, tá? E queria aproveitar aqui para falar, tem um link aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um link com a descrição, tanto do Flávio, quanto da Ambler, quanto do programa EAG. O programa EAG é um programa que ajuda o empresário a acabar com o caos na empresa e eu faço convite para você clicar lá e entender como nós podemos ajudar você a acabar com o caos. A gente vai ficando por aqui. Flávio, muito obrigado. Tá? Obrigado, parabéns pelo seu sucesso, Igualmente. Parabéns pela sua história e parabéns por compartilhar aqui com a gente. A gente vai ficando por aqui. É isso aí, comandante. Valeu.